Ok. Olá, irmãos. Olá. Vamos para mais uma live, então. Antes de iniciar a live, o assunto que eu tenho para trazer, que é o capítulo 5 do livro de Atos, né? Eu gostaria de trazer para os irmãos umas sugestões para a melhoria das nossas lives, né? Que já estão boas, mas podem ficar melhor ainda. Então, as dicas, eu tenho duas dicas para dar, que a primeira é que quando os irmãos forem fazer as suas lives, mantenham o celular na horizontal, assim, tá? E por quê? Porque alguns irmãos assistem as lives na televisão e dessa forma eles conseguem manter a tela cheia, ok? Na TV não fica aquela faixa no meio só com a imagem. Então essa é uma sugestão, uma dica só, ninguém é obrigado, tá, meu irmão? É só uma dica de melhoria para nossas lives. E a outra sugestão é com relação às notificações em nossos celulares. Para quem faz as lives através do celular, se puder desabilitar as notificações de ligação, de mensagens de WhatsApp, de chamadas de WhatsApp, né? Porque dá sempre aquele ruidozinho de chamada durante a live e às vezes compromete o que o irmão está dizendo. Às vezes vem aquele barulho de chamada justamente no momento em que o irmão está expondo algo interessante. Amém? E dito isso, então vamos para o estudo do capítulo 5 de Atos hoje, né? Vamos orar então um pouco. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, que nós possamos estar tirando proveito dessa live também, dando continuidade ao nosso estudo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graças, ó Pai, por esse dia, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos mais uma vez compartilhando a Tua Palavra, estar ouvindo a Tua Palavra, Senhor, e que de alguma maneira, Senhor, sejamos edificados, ó Deus, com a Tua Palavra, nos alimentando desse precioso banquete, Senhor, que está à nossa disposição. Pai, toma esse momento para Ti e que Tu possas falar aos corações, Senhor, e que possa de alguma maneira realmente trazer proveito à Tua igreja, para que o corpo seja cada vez mais fortalecido. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para esse capítulo 5 de Atos, a própria Bíblia, a minha Bíblia Shed, né, com a Almeida revisada e atualizada, ela divide esse capítulo 5 em 4 partes. Então eu vou estar obedecendo essa mesma sequência, né, que já foi aqui ditada, né, na própria Bíblia. Então a gente vai dividir os 42 versículos aqui em 4 partes, tá? E a primeira parte vai do capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, né, que fala ali de Ananias e Safira. Eu até dei uma mudada aqui, porque na Bíblia aparece simplesmente o subtítulo Ananias e Safira. Porém, vendo todo esse texto do versículo 1 até o versículo 11, eu acabei criando aqui na verdade incrementando esse subtítulo. Então ele ficou assim, ó: o erro fatal de Ananias e Safira, né? Foi um erro fatal que culminou na morte do casal. E aí a gente vai ver qual foi esse erro, tá? Qual foi o erro desse casal? Eles retiveram parte do dinheiro que conseguiram na venda de uma propriedade que pertencia a eles, né? E afirmaram aos apóstolos estar depositando todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para a contribuição da obra de Deus, né?
para muita gente não está claro qual foi o erro. Por quê? Só porque eles mentiram, isso levou à morte, é que não foi muito drástico esse castigo. A gente vai ver por que isso gerou a morte desse casal. A morte foi gerada porque eles se corromperam. Aqui eu acho que é a parte que responde a pergunta: qual foi o erro desse casal? Eles se corromperam. Eles trouxeram a corrupção para dentro da obra de Deus. E isso é gravíssimo aos olhos de Deus. Então, o casal se corrompeu e estava trazendo a corrupção no momento em que a igreja estava em pleno crescimento, né? Estava no seu início. Então, lendo aqui os versos 1 até o 11, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande tremor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Olha só. No versículo 4 aqui, Pedro tem uma conversa com Ananias. Assim, Ananias, a propriedade era sua, você não foi obrigado a contribuir para a obra. Essa contribuição deve ser espontânea, de coração, sabendo que você está com o coração no reino de Deus e não no reino deste mundo. Você poderia ter ficado com todo o dinheiro, ou você poderia tão somente dizer que com uma parte do dinheiro, só isso. Que vocês iriam contribuir só com uma parte do dinheiro. Mas mentiram ao Espírito Santo, tomando o lugar dos filhos do diabo, que é o pai da mentira, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, onde diz: vocês têm por pai o diabo, né? E querem satisfazer os desejos do pai de vocês, né? Então essa gravidade é que levou aí a morte do casal, porque eles trouxeram a corrupção para dentro da obra de Deus. Então essa primeira parte, né, do casal que sofreu aí e mostrando qual foi o erro que eles cometeram. A segunda parte já que vai do versículos 12 até o 16, trata aqui, os apóstolos fazem muitos milagres, né? Eu coloquei assim que os milagres com um propósito bem definido, né? Deus deu aos apóstolos o dom de curar com o propósito de expandir a igreja. Esse era o propósito, pois ela estava no seu início. E muitos de sincero coração criam em Deus pelos milagres que viam estar acontecendo. Então, os milagres eles foram muito importantes nesse início, né, da história da igreja. Infelizmente, nos nossos dias, não é bem assim, infelizmente. As pessoas estão atrás de bênção, do milagre e da prosperidade. Agem como aqueles 9 leprosos,
descritos em Lucas, lá no capítulo 17. Né? Capítulo 17, os versos 11 a 17. Então, em Lucas, relata que Jesus ele curou 10 leprosos, e somente um voltou para agradecer. Então, quando o foco não está centrado na vontade de Deus, que os milagres ocorreram para que os homens vissem, né, as suas condições de pecado e a igreja ter início, né, e se arrependerem e a igreja teve início. Os milagres foram para esse propósito naquele início. E os milagres hoje ainda ocorrem? Claro que ocorrem, mas infelizmente há muita má intenção e falsa expectativa, né, nessa verdade. Deus age com propósito. Né? Amém? Nossa terceira parte, deixa eu ler só os versos 12 até o 16, tá? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens como as mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Né? Então, é só o que Deus fez no início aqui e quantas almas, né, foram acrescentadas aqui à igreja, ao corpo de Cristo, porque viram que Deus estava com aqueles homens, os apóstolos. Um outro comentário que eu gostaria de fazer aqui, também, infelizmente, né, a gente vê que muitos irmãos, né, muita gente bem intencionada acaba vindo para a igreja e acabam, como assim, endeusando os seus líderes, né, seus pais na fé. E sabemos que isso não é bom, não é isso que, não é a proposta de Deus, né? Não é isso que Deus deseja. Ao Senhor toda a glória sempre. Mas alguns, até por simplicidade, acabam atribuindo muita confiança em homens. E isso a gente vê que, na maioria das vezes, não dá certo. Nossa terceira parte aqui vai dos versos 17 até o 32, né, que aparece aqui a prisão dos apóstolos. 17, o capítulo 5, 17, então diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não acharam no cárcere e, tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos juntos à porta, mas abrindo-as ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim,
alguém chegou e comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Amém, irmãos? Aqui, então, os saduceus, tomados de inveja, né, o texto diz, porque viam que crescia a multidão dos que criam no Senhor, então esses sacerdotes deram um jeito de prender os apóstolos, porém Deus fez com que a sua vontade prevalecesse, né, libertando os seus servos. Isso gerou um certo medo, pois de maneira milagrosa aqueles homens saíram das celas que estavam fechadas e com guardas que cuidavam para que ninguém saísse. Eles foram recuperados, então eles saíram, mas depois foram recuperados, os guardas foram atrás dele e colocados diante das autoridades que insistiam em convencê-los de não pregar e ensinar sobre Jesus. No versículo 29, eles afirmaram categoricamente: importa, ou seja, é importante aqui para nós é obedecer a Deus. E declaravam quem era Jesus, a quem eles haviam matado, né, o próprio Deus encarnado. E isso deixou aqueles homens ainda mais enfurecidos, ao ponto de quererem matar os apóstolos. Né, eles fizeram aqui eles praticamente disseram uma verdade, né, que os homens mataram o Filho de Deus. E aí isso ainda deixou mais enfurecido, porque eles tinham isso como blasfêmia. E chamar Jesus de Deus, né, o Filho de Deus, era uma blasfêmia para ele, e isso ainda deixou eles mais enfurecidos, né, a ponto de agora terem vontade de matar os apóstolos que estavam a serviço do Senhor. E vamos para a quarta e última parte, então aqui, dos versos 33 até o 42, eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, um outro Judas, né, que não é nem um apóstolo e nem o Judas Iscariote, tá? o Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se esse conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se,
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Então, aqui o comentário que eu tenho a fazer é que, né, o meu subtítulo ficou assim: Gamaliel, ele sendo usado por Deus e profetizando sobre o que viria a acontecer, né? Gamaliel, de certa forma, foi, né, que era um fariseu, mestre da lei, e Deus usou esse homem para dizer o seguinte: ó, se essa obra é de Deus, não podereis destruí-los, nem matá-los, para que não sejais, porventura, lutando contra Deus. E acabaram sendo liberados, né? Os apóstolos acabaram sendo liberados, depois de terem sido açoitados, felizes da vida, porque foram afrontados e sofreram pelo nome do Senhor. E continuaram cumprindo a grande comissão, né, a qual lhes foram designados. Então, aqui finaliza então o nosso... mas eu gostaria de dar uma ênfase aqui no último versículo, no 42. Todos os dias, de casa em casa, ensinavam e pregavam Jesus, o Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, então, dando graças a Deus por esse momento, por esses minutos da exposição da palavra. Senhor nosso Deus, te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra que chega até nós, Senhor, e nos fortalece, nos alimenta, Senhor, e dá a nós uma visão ainda mais clara da tua presença, da tua vontade. Pai, continua conosco, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está assistindo este vídeo e que possam realmente se regozijar no Senhor mesmo diante das afrontas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Então, tenham uma noite maravilhosa, agradável na presença do Senhor. E espero vê-los em breve. Amém. Graça e paz.